Oi, pessoal, estamos hoje aqui em mais um podcast da Amor com um tema bem especial, um tabu ainda na nossa sociedade, infelizmente, mas hoje, no dia 25 de maio, o Dia Nacional da Adoção, nós vamos falar um pouquinho desse tema com uma colega nossa, a Dani. Oi, Dani, tudo bem? Oi, Lu, tudo bom? Trouxe a Dani aqui para contar um pouquinho pra gente ali dessa jornada da adoção. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo de decisão. Bom, meu processo de decisão ele foi bastante simples. Eu tinha endometriose, então eu tinha uma dificuldade para engravidar, precisava fazer tratamento. E aí fui conversar com meu marido na época, né? E ele disse: Olha, o corpo é teu, a decisão é tua. Eu disse: Bom, se a decisão é minha, eu quero ir para adoção. Ele disse: Para mim, tudo bem, não tem diferença para mim de filho biológico, Uhum. adotivo. E a partir daí a gente deu início ao processo. Então foi bem simples, Bem bem objetiva, objetivo. bem advogada. Acho que a grande pergunta que todo mundo faz é sobre o processo, né, de adoção, sobre o processo de burocracia, quanto tempo foi, como que foi, conta um pouquinho pra gente, como Uhum. que foi essa jornada de vocês. Tá. Antes da gente entrar no processo de adoção, uma das coisas que aconteceu, que demorou um pouco pra gente, foi porque nesse meio tempo a gente começou a dar uma pesquisada e a gente viu que existe um índice de devolução de crianças muito grande. E aí a gente foi entender o porquê disso. Então, entre a nossa tomada de decisão e a entrega de documentos, a gente levou 2 anos para entender e assimilar Uhum, isso. Depois que a gente decidiu a entrega da documentação, o trâmite é relativamente simples. O problema é que não existe contingenciamento, né, de uhum, funcionários para dar conta de tudo isso. Mas, basicamente, você entrega uma documentação prévia, né, que é um requerimento na vara da infância. Ali você faz um preenchimento muito preliminar dos uhum. seus dados, entrega um rol de documentos que é solicitado, dentre eles atestado de saúde, né? E você diz basicamente o que você quer, se é menino, se é menina, se tem Uhum. preferência, um lapso de idade, e entrega ali a documentação. Na sequência, é agendado um curso. Tá? Esse curso é que acaba demorando um pouco mais, porque em alguns lugares só tem um curso uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, né? O judiciário não tem estrutura para isso. Que é um curso muito legal, é um curso super emblemático, assim, faz a gente pensar, refletir, entender realmente que é adoção. Para evitar esse índice de De devolução. devolução, para a gente entender exatamente quais são aquelas crianças que estão ali para adoção. Enfim, é muito legal. O curso, assim, para a gente foi um divisor de águas. Uhum, Quando a gente termina o curso, você faz uma prova relativamente simples, de acordo com as coisas ali do curso. Você recebe, né, a nota. uhum, E aí você é encaminhado, né? Se tudo deu certo, você encaminha isso no processo, que você startou lá com o requerimento inicial, e aí vai ser iniciado o processo de estudo social, que é outro item que demora bastante, uhum, né? Esse processo de estudo social é quando a gente passa pelas psicólogas, pelo serviço social, quando o casal realmente é avaliado, ou a pessoa individualmente, o ambiente familiar. O que que acontece? A justiça não tem pessoas para fazer isso. Normalmente, as varas de família têm um, dois psicólogos, um, dois assistentes sociais que têm que trabalhar na vara toda. O meu processo aconteceu em São José. E o juízo de São José, é um juízo de vanguarda, o que que eles fazem? Eles contratam peritos para fazer uhum. esse trabalho, né? Peritos autônomos ali da justiça, que são pessoas super experientes e credenciadas. Então, acaba trazendo um pouco mais de velocidade Entendi. para o processo. Depois desse estudo social, né, o psicólogo e o assistente social emitem os pareceres, né? Uhum. Que isso vai para o juiz e se tudo correr bem, se os pareceres forem positivos, o juiz emite uma decisão de homologação, né? Ele faz uma sentença de homologação. Então, a partir desse momento, a pessoa está apta Apta, a entrar na fila. Né? Aí entendi. a gente entra numa Isso a fila de gente tá falando adoção. de um período de quanto tempo? No meu caso, foram 2 anos Para estar apta. para estar apta. Para estar apta. E aí depois que está apta, quanto Aí entra tempo? na fila.
Aí tudo depende, né? Aí depende do perfil, do que você quer, do que não quer, se as pessoas que estão na tua frente declinam ou não. Então, eu coloquei um perfil bastante elástico, né? Eu não fiz restrição absoluta nenhuma. Eu só coloquei uma faixa etária de 0 a 8 anos até 2 irmãos. Então, não tinha sexo, não tinha cor, não tinha, né? Era bem amplo. E ainda, no meu caso, tiveram 3 pessoas na minha frente que desistiram. Então, o meu processo andou um pouquinho mais rápido, né? Mas tudo, assim, não existe uma previsão de tempo, tá? Isso é bem relativo. Depende do município que você tá, porque primeiro eles buscam, né, aproximar pais e filhos daquela região, daquele município. Depois vai para uma região maior, depois vai para o estado, depois vai federal. Então, assim, é tudo muito relativo. Entendi. Né? Do perfil. É que a gente escuta, né? Quem nunca participou, que é moroso, né? Porque a gente pensa, tem tanta criança na fila, né? Tanta criança precisando e também tem muita família querendo, né? Mas com certeza precisa desse processo porque para diminuir essa taxa que... E a preparação. E uma das coisas que as pessoas não sabem, normalmente as pessoas acham que se busca um filho para a família. E não é esse. A lógica é exatamente inversa. Se busca pais para aquelas crianças. Então, não é o meu desejo de querer um menino ou uma menina de X anos. É a necessidade daquela criança. Porque eu posso ser a próxima da fila, mas eu posso não ser a pessoa, a família ideal para aquela criança. Então, a fila, ela é apenas orientativa, né? Ela segue-se aquilo ali, mas ela é orientativa. No serviço social, isso fica bem claro pra gente, né? Se outra família que estava numa condição atrás de mim, por exemplo, for mais adequada para aquela criança, é ela que vai receber. A aproximação vai acontecer entre aquela criança e aquela família. Porque o intuito é buscar famílias para aquelas crianças. E não um filho para o casal ou para a pessoa adotante. Né? E depois que passou a parte burocrática, conta pra gente da parte emocional. Quando chegou a hora, assim, não sei se é um telefonema, não sei como é que Foi um telefonema. Eu vou te dizer que eu nunca me coloquei... Eu fiquei uma semana chorando. Até hoje eu choro quando eu falo. Gente, era tão engraçado. Vinha taquicardia, assim. Meu coração foi muito engraçado, assim. Foi uma situação, assim, muito diferente. Que eu não imaginava que fosse assim. Uma sexta-feira à tarde, eu me preparando para ir para uma reunião, recebi a ligação da assistente social dizendo, Daniela, que é do serviço social, assim, teu filho chegou. Meu Deus, foi uma emoção, assim, sem fim. Imagina, uma sexta-feira, e eu só fui conhecê-lo na segunda, porque o acolhimento fechava, não estava aberto para visita. Tinha uma situação específica, já não me lembro mais. Imagina, ficar um final de semana inteiro. Nossa, foi muito... Mas também, assim, é exatamente o que as pessoas falam. Foi amor à primeira vista. Sabe? Foi assim, no primeiro olhar, ele olhou pra mim e disse assim, tu vai ser minha mãe. Foi assim. Eu disse... Aí tu não pode dizer, né? Porque tu tá num processo de aproximação. Então, assim, o processo de aproximação, ele é bem relativo. Depende muito da necessidade da criança, da necessidade dos pais, de como aquela vara conduz, né, os assistentes sociais e tudo. O meu processo foi um pouco diferente. Ele já tinha passado por um processo de aproximação, por isso que eu falei que algumas pessoas desistiram. E isso deixou ele muito abalado. Então, naquele caso, havia a recomendação de que a gente fizesse uma aproximação, conhecesse ele no acolhimento. E a gente decidisse se queria ou não dar sequência. Então, eu visitei ele 3 vezes no acolhimento. Visitei 2 vezes no acolhimento. Pedi uma exceção para passar um domingo com ele. E na segunda-feira eu tinha a guarda provisória dele. Então, eu não tive aquele processo de ficar um mês visitando. Enfim, porque foi a minha peculiaridade, né, do meu caso. Mas a nossa adaptação foi muito boa. Foi muito tranquila. Não tinha nem noção que era assim, né? Não. Assim, é tudo muito rápido, né? Qual que foi o maior desafio? Então, nosso maior desafio foi exatamente o que a gente se preparou nesses 2 anos até entregar. Foi entender que não viria uma criança com os mesmos hábitos e os mesmos costumes sociais com as crianças com as quais a gente está habituada a conviver. Então, eu tenho 3 sobrinhas com as quais eu convivo diariamente. Sempre fui a Dinda, minha casa tinha quarto e tudo para elas. Então, assim, quando ele chegou, ele não era aquela criança com aquele convívio social, né? Minhas sobrinhas eu levo em qualquer lugar, a hora de ir embora, tchau, vamos embora. Ele não, ele queria ficar nos lugares,
né? Ele não tinha essa noção. Então, assim, Sim. e para nós, Tudo muito novo pra ele. tudo muito novo. E para nós entendermos que aquilo era novo, também foi um desafio, porque a Uhum. gente não entendia, né? Então, eu lembro a primeira vez que eu fui com ele chegou em outubro, em novembro, dezembro, começa aquela questão de shopping, Natal. Ele não estava encantado com o Papai Noel. Eu acho que ele nunca nem devia ter tido acesso a Uhum. isso. Ele queria encostar nas coisas, nas texturas. Ele é de uma curiosidade fora do comum. Então, ele queria encostar na cortina para saber que tecido que era aquilo. Sabe, eu não estava preparada para isso. Né? Não é Uhum. isso. Tu imagina que Sim, a mas criança vai querer ver o Papai Noel e vai querer a ah, balinha do Papai ninguém se Noel. prepara pra maternidade. Biológico ou É. não, ela é desafiadora e... Então, mas o desafio para mim maior é entender Uhum. a necessidade de uma criança que não está Sim. desenvolvida no seio social que tu estás habituada. E o meio social, como é que foi? Tu acha que ainda há um preconceito, um tabu? Como que tu vê isso perante a sociedade? Olha, eu vou te dizer que eu acho que o maior preconceito é nosso. Aham. Porque o que que acontece? Vou dizer comigo. Em alguns momentos eu sentia vergonha de ver ele se comportando de algumas maneiras, porque eu pensava, o que que as pessoas vão achar que eu não eduquei meu filho? Sim. Né? Porque tu vê uma criança, ele tinha 6 anos na época, sentando num cavalinho de bebê Uhum. numa clínica pediátrica, quase desmontando o Uhum. cavalinho como se fosse uma criança de 2 anos. Então as pessoas não estão preparadas. Tu não sabe Uhum. que é uma criança adotiva, o que que eles acham? Então a gente se sente um pouco mal em relação a isso. Mas o que que eu fiz? Isso é uma coisa que eu recomendo, que eu acho que é super importante. O acompanhamento psicológico, em Sim. especial para os pais. Para a gente entender o porquê que aquela criança se comporta daquela forma, né? E Uhum. como orientar, Sim. né? E como fazer, e como trazer, olhando os sentimentos. Então, assim, eu acho que o maior desafio, num primeiro momento, foi entender isso, né? Foi a gente entender as nossas emoções, de como a gente se sentia perante a sociedade. Porque a partir do momento que você entende, você sabe lidar com qualquer situação. Sim. Em especial, eu não passei por nenhuma situação até hoje de preconceito, né? Legal. Em especial Uhum. ainda, né, espero que não venha acontecer, eu ainda Uhum. não passei por nenhuma situação. Mas passei comigo mesma, Sim. né? Por, às vezes, me julgar e achar que as pessoas estão me julgando de como que aquela criança se comporta daquela É o forma. medo de uma mãe nova também, É, né? É só um dos medos que a gente tem, né? pois é. E hoje, como é que é a vida de vocês em família, a rotina, o que que mudou? É, eu imagino, né? Eu também sou mãe, então eu sei que deve ter mudado Muda bastante coisa. bastante. Como que é a rotina de vocês? Como que tu se adaptou com tudo isso? Porque também deve ter sido É. um grande choque, né? Na sexta, tu tava indo para uma reunião, na segunda conhecendo e logo em seguida já tinha um filho Não, dentro de casa. o pessoal brinca comigo que eu saí para trabalhar e voltei com uma criança. Uhum. Naquela segunda-feira de manhã, a gente mandou uma mensagem para assistente social e ela disse: Não, eu já vou pedir para incluir a audiência. Sou advogada, imaginei, vai dar prioridade uma semana, né? Uhum. Isso era 8 da manhã, às 10 da manhã a audiência estava marcada para as 16 horas. Eu Uhum. literalmente não tinha nada. Foi um dia de vento sul, Ah, era nada um é pra frio. ele, aham. Eu saí correndo para comprar umas roupas de inverno. Então, assim, a adaptação Sim, se acontece. deu, né? E daí Nasce uma hoje criança, nasce uma mãe, é nasce uma igual, o mãe. mesmo processo pra ti. Exatamente, foi exatamente isso. E assim, a adaptação maior é da minha rotina, Uhum. né? Eu fazia atividade física de manhã, fazia atividade física à noite, são justamente os horários que um filho Uhum. demanda, Sim. né? Então, mas o que que acontece? Todo mundo conta essa história, exatamente isso. A criança, ela sempre vem para aquele seio familiar, seja Aham. com o DNA ou seja por um processo de Uhum. adoção, parece que tem o teu DNA, né? Ele é de acordar cedo, então a nossa rotina, ele estuda de manhã, então aquela rotina que eu tinha de acordar cedo, atividade física, eu já tenho com ele. Sim. Então, a gente acorda cedo, ele estuda até meio-dia. À tarde, ele fica em casa. O primeiro ano eu optei por ele ficar em casa, agora ele mesmo pede para ter período Sim. integral na escola, então, Uhum. uns 2 dias, mas bastante mudança, né? Principalmente na minha vida pessoal, porque são Normal. os horários de, né, os horários que eu dedicava a mim, hoje são os E horários que fora a os gente imprevistos, dedica, porque né? a gente tem uma rotina e eles ficam doentes, ele é um pouquinho maior, né? Mas tem tudo isso que acontece que a gente não espera, né? Sim, sim, exatamente. Ele faz o acompanhamento com uma psicóloga, Uhum. né, para ter o momento dele, o espaço dele. Então, é algo que é fora do teu dia a dia, Sim. médico, num primeiro E ele momento entende bastante bem demanda. esses. Entende, Uhum. entende. Ele vem de uma filosofia. Primeiro, ele não tem vergonha nenhuma da adoção, Sim. nenhuma. Para ele é um orgulho
ser, Sim. ele conta pra todo mundo. Esta é minha mãe adotiva. Uhum. E ele perguntou um dia pra mãe, eu posso falar? Pode, claro, não tens que ter vergonha nenhuma Sim. da tua origem. Então a gente conversa bastante sobre Sim, isso, acho bem né? importante, né? Eu falei, não tem que ter vergonha nenhuma. Eu falei assim, e se tu achares que tu tens que falar, tu fala. Mas não é algo, eu falei, as tuas primas contam o tempo todo que são filhas biológicas, Sim. né? Eu expliquei isso pra ele. Ele assim, não contam, né, mãe? Eu disse, então, se tu sentires vontade, podes falar, né? E aí a gente trata com bastante naturalidade. Acho importante, porque às vezes a gente escuta uma história de muito amor que não foram contadas pro filho, aí depois de anos ele descobre, né? Não, a E gente aí fica uma fala. decepção, né? Uhum. Não, a gente fala bem abertamente, tudo que ele pergunta, a gente conversa, Legal. é bem franco. Ô, Dani, e se tu fosse deixar uma mensagem final, assim, para as mães que passam por essa jornada, que às vezes, né, acabam caindo, às vezes, em alguns processos mais burocráticos, uma mensagem, eu acho, assim, bem do que tu tá vivendo, desse teu processo, ou até um conselho, o que que tu diria para elas, assim? Olha, eu diria que tem que estar bem preparada, Aham. né? Tem que estar bem ciente, em especial disso, de que a criança que vem é uma criança que demanda vários cuidados, eh, manter um acompanhamento psicológico, Uhum. tanto da criança quanto dos pais. Porque por Sim. mais que a gente esteja preparada, a gente não está preparada para entender como aquela criança pensa, né? A Uhum. gente pensa com a nossa cabeça de adulto. Por Sim. mais que o coração esteja aberto, mas existe, né, profissionais que te auxiliam a entender o que está Uhum. acontecendo. E com relação à parte burocrática, tem que fazer e tem que fazer o acompanhamento, Uhum. né? Procurar os assistentes sociais, o serviço social do fórum, entender Sim. por que está demorando, ver se tem algum documento, atualizar o perfil. Porque às Aham. vezes você entra num lugar que demora um pouco mais. Lá atrás, quando você entrou, você tinha uma ideia. Hoje, às vezes, você está preparada para outro perfil. Uhum. Então, atualizar o perfil, conversar, né? A adoção é uma forma de maternidade. Sim, Então, com você tem que saber certeza. exatamente o que você está preparado, o que você dá conta, o que não dá, Uhum. né? Porque é para sempre. Sim, É é pra para ser sempre. para sempre, como uma, né, maternidade Uhum. biológica. Então, a gente tem que estar preparado. É isso aí. Então tá, muito inspiradora a história da Dani. Tô surpresa que não sabia de praticamente nada desse assunto, gostei muito. Espero que o pessoal goste e obrigada por ter aceitado o convite de participar com a gente e deixar essa mensagem para as mamães que estão aí na fila de espera e vão ter uma história tão linda quanto a da Dani. Obrigada.